Paz do Senhor, irmãos. Você pode fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, por tua bondade. Eu agradeço, Deus, pelo seu amor. Obrigada, Deus, por nos envolver em Ti. Obrigada por habitar em nossos corações, ó Deus, e fazer de nós a tua morada. Muito obrigada, Deus, pela tua existência. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus, pois nós estamos aqui dispostos a Te ouvir. Que o Senhor venha fluir através do Teu Espírito aquilo que está no Teu coração. Que o Senhor venha fluir nas nossas mentes, dando-nos entendimento, ó Deus, da Tua palavra, entendimento da Tua vontade, entendimento do Teu querer. Que o Senhor venha preencher cada coração aqui nessa noite, Deus. Eu não sei como estão os corações daqueles que estão aqui. Eu não sei como está o coração daqueles que estiver assistindo, Deus. Mas se houver algum vazio, ó Pai, que o Senhor possa preencher esse vazio. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria que é infinita. Que cada um de nós nos sintamos amados por Ti, ó Deus. Envolvidos por esse amor. Venha falar conosco, Pai. É o que eu mais desejo nessa noite. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Lá em Salmo 121, é um salmo muito conhecido por nós, que eu particularmente amo muito. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, só o Senhor, é Ele quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor nos guarda. Não importa qual seja a circunstância, qual seja a situação. Aqui nesse texto diz que o Senhor nos guarda de todo o mal. Ele guarda a nossa alma. Ele não descansa em momento algum. Às vezes a gente pensa que Deus fechou os olhos para nós. Às vezes a gente pensa que Deus não está enxergando as nossas petições. Mas na verdade Ele tem olhado para nós. Porque a Bíblia é clara em dizer que Ele não dorme. Ele não descansa em tirar os olhos de nós. Então eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Vamos adorar a Ele, dizendo que ainda que venha um temporal, ainda que venha um dia mau, os meus pés, eles estão firmados sobre uma rocha firme, que é o Senhor Jesus. Amém? Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim.
questionamos muito porque nós olhamos para o monte. E nós focamos apenas em olhar para o monte. E nós nos esquecemos de olhar através do monte. O monte, ele nos limita, meu amado. O monte nos impede de enxergar aquilo que está por vir. E ele falou: Rúbia, não olhe para o monte, não se concentre em olhar para o monte. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, quais são os seus propósitos na minha vida? Por que eu faço parte desse louvor? Por que o Senhor me chamou para isso? Logo eu tenho pavor de cantar. Mas o Senhor disse: você está olhando para o monte. E eu quero que você olhe acima do monte, porque é lá que o Senhor está. E é isso que Deus tem para nós essa noite. Olhe acima do monte, meu amado. Não olhe para o monte, porque o monte te impede de enxergar as coisas boas que o Senhor tem para você. O monte te impede de enxergar aquilo que você vai alcançar diante de Cristo. Não olhe, não foque as suas forças no monte, mas olhe acima dos montes. É ali que o Senhor está. Oh, Senhor, eu quero olhar para Ti todos os dias e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. E quando nós olhamos acima nos montes, nós olhamos para Ele e nós podemos dizer: eu quero estar diante de Ti. E além do véu, além da nossa vontade, além das nossas questões, além daquilo que nós nos questionamos, ali é onde o Senhor está. Não coloquemos os nossos corações, as nossas mentes naquilo que nós enxergamos como homens, mas que nós possamos colocar o nosso coração, a nossa mente diante daquele que sabe de todas as coisas. Aleluia. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Você pode dizer: eu estou pronto, Senhor, para sentir. Pronto para sentir e receber o Teu poder. Ele está muito além. E transformar meu
ou que for lançada sobre você, a palavra dele é que prevalece. E se ele disse sim para você, é sim que vai ser. Aquilo que o Senhor disse, a cada um de nós se cumprirá e permanecerá em nossos corações vivos eternamente, porque o amor dele é eterno, que nós podemos confiar nele e descansar, que nós podemos todos os dias perguntar a nós mesmos: Senhor, qual que é o meu propósito de estar nesse mundo? Qual que é o meu propósito de estar aqui, Deus? E o maior propósito que nós temos de estar aqui nesse mundo, nessa terra, em Poço da Mata, na Igreja Batista Calvário, hoje adorando, o nosso maior propósito é servir a Deus. É porque Ele nos ama, porque Ele nos amou e Ele nos amará eternamente. Que nós possamos louvar a Ele dizendo: sim, Deus, eu te amo. Eu te amo, pois eu sei que o Senhor me ama. E Ele tem ciúme de cada um de nós. Onde nós temos colocado os nossos pensamentos e o nosso coração, o Senhor tem ciúme de nós. Será que nós temos colocado no nosso coração coisas que é o lugar dele? Que nós possamos repensar todos os dias. Só o Senhor. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Você pode assim me ter essa noite? Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo o quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele nos ama. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com o medo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra beber com ressentimentos. Só penso Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, por me amar individualmente, porque o Senhor ama cada um individualmente, porque nós somos únicos, ó Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos criou e nos amou e nos ama do jeito que nós somos, ó Deus. A cada um com sua singularidade, Pai. A cada um da forma que é, com seus pensamentos. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amar.
Obrigada por nos fazer filhos, amigos. Obrigada, Jesus, por nos apoiar e nos incentivar e nos fazer enxergar além dos montes, nos fazer enxergar a Ti acima de todas as coisas, ó Deus. Que cada coração aqui nessa noite saia daqui compreendendo isso, que os meus olhos têm que estar firmados e fixados em Ti e não nos montes, ó Deus, que se levantam na minha vida. Obrigada, Senhor, por tudo. Fique conosco. Amém. Nesse mesmo Espírito amado, nós possamos receber a palavra dele. Amém? Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7 ao 10. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe por meio da sua palavra nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te damos graças mais uma vez que estamos para ouvirmos a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, pois precisamos ouvir a tua palavra. Nós não somos dignos, ó Deus, de estarmos na tua presença, mas pela tua graça e misericórdia aqui estamos, e nós precisamos ser abençoados por ti. Tem compaixão e misericórdia das nossas vidas e abençoa-nos, falando aos nossos corações, que a tua palavra realmente alcance os nossos corações, que os nossos corações estejam nesta hora receptivos à tua palavra, que nada nos roube a atenção, que nada nos tire, ó Deus, da tua presença neste momento em que nós desejamos ouvir a tua palavra. Abençoa-nos e dai-nos graça e forças para ouvirmos, entendermos, guardarmos a tua palavra e vivermos na prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. No nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, nós estamos no mês da família e temos aqui falado nos últimos cultos sobre família. E nós queremos, por todo esse mês, trazer uma palavra para nós nessa direção. Nós estamos envolvidos no projeto da nossa CBN Bahia para a família e aos domingos nós temos aqui transmitido as mensagens elaboradas por pessoas diferentes no nosso estado e transmitido aos irmãos para que a gente receba palavras, mensagens, e pelo WhatsApp os irmãos têm recebido aí também as mensagens que têm acrescentado a nós conhecimento, têm acrescentado a nós a palavra do Senhor, a oportunidade de aprender mais um pouco. E hoje eu gostaria que nós, nesse texto que lemos, nós falássemos um pouco mais, meditássemos um pouco mais sobre família, refletíssemos um pouco mais sobre família nesse texto que nós lemos. Esse texto que é conhecido e há pouco tempo nós estudamos os primeiros versículos desse capítulo de Gálatas,
onde Paulo nos ensina a ter uma vida na prática, uma vida no Espírito, e não vivendo nas obras da carne, mas uma vida condizente com o Espírito de Deus, uma vida condizente com a ação do Espírito de Deus em nós. E nós falamos aqui por algumas semanas sobre esse texto. Hoje eu gostaria de, nesses versículos que nós lemos aqui, de falar um pouco neles, fazendo aqui uma alusão à família, fazendo aqui uma ponte para a família, uma meditação para a família. E o texto que nós conhecemos, que Paulo nos alerta para vivermos uma vida no Espírito, nos alerta que nós não podemos zombar de Deus querendo colher outra coisa que nós, diferente do que nós plantamos. E Paulo faz aqui uma afirmação dizendo que nós não colheremos outra coisa que não seja exatamente aquilo que nós plantamos. Querer colher uma coisa diferente do que nós plantamos é a mesma coisa que zombar de Deus. É a mesma coisa que nós queremos que Deus mude os seus princípios. Isso seria zombar de Deus. Então, isso não está correto. É como se a gente fosse ao banco e entregasse ali um cheque para sacarmos, um cheque no valor de R$100 e querêssemos receber R$1.000. E disséssemos, ao recebermos R$1.000, falta 900. E nós estaríamos zombando da cara do caixa. Se entregamos um cheque escrito ali R$100, não poderíamos querer receber R$1.000. Se fizéssemos isso, nós estaríamos zombando. Então seria alguma coisa absurda, seria alguma coisa inacreditável, porque o caixa tem ali em mãos o cheque com o valor de R$100. Então, querer colher outra coisa diferente do que nós plantamos seria a mesma coisa que zombar de Deus. E aí Paulo prossegue dizendo que se nós semearmos para a nossa própria carne, ou seja, semearmos de acordo à nossa própria carne, semearmos conforme a nossa vontade, com intenções carnais, e lembrando que Paulo fala aqui anteriormente das obras da carne. Se nós vivermos na obra da carne, estaremos semeando conforme as obras da carne, e nós certamente colheremos corrupção, colheremos de acordo com o que nós plantamos. Mas se nós semearmos no Espírito, ou seja, se nós vivermos no Espírito, se nós formos conduzidos pelo Espírito, se nós andarmos no Espírito, nós colheremos vida eterna, colheremos valores eternos, colheremos bênçãos eternas. E ele diz então aqui, nos motivando que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se não desfalecermos. Ou seja, semeie e nunca pare de semear, nunca canse, nunca desista de semear, porque no tempo certo a colheita virá. E por isso, Paulo diz por fim então, que se nós, enquanto nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Os da família da fé aqui é a igreja, os irmãos na fé. E nós devemos fazer o bem, enquanto nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem, principalmente aos da família na fé. E aí eu queria pontuar aqui algumas coisas pensando na família, Eu não quero colocar aqui a questão de zombar de Deus, porque isso está bem claro. Mas eu queria primeiro pontuar aqui que nós podemos ter uma certeza de que se a gente plantar, a gente vai colher. E o que eu quero colocar aqui com essa certeza em relação à família? É claro que o texto nos dá aqui uma tendência de alerta, para que a gente não zombe de Deus, para que a gente não brinque com Deus,
para que a gente esteja atento, para que a gente não plante carnalmente, semeie carnalmente, porque nós vamos colher corrupção. Mas o texto também nos diz que se nós plantarmos no Espírito, nós colheremos vida eterna. E eu quero colocar aqui a certeza de que se nós fizermos, nós vamos colher. E eu quero colocar aqui, não no sentido, não focando o lado negativo, e é claro que isso está aqui bem claro, se nós fizermos errado, nós vamos colher errado, mas eu gostaria de te chamar a atenção de que a palavra de Deus, ela nos promete aqui, nos promete que se nós semearmos a boa semente, nós colheremos bênçãos. Se nós abençoarmos as nossas famílias, elas serão abençoadas. Se nós semearmos as boas sementes em relação às nossas famílias, nós teremos o bom resultado. Se nós plantarmos as boas sementes, nós colheremos os bons frutos. Então não existe família na qual não se possa semear as boas sementes, que não se pode ter o desejo e a convicção de buscar as bênçãos do Senhor. Não há família perdida o suficiente em que nela não se possa plantar as boas sementes para colher os bons frutos, para colher as bênçãos de Deus. Então não importa qual seja a família, não importa qual seja a situação, não importa quais sejam os problemas, não importa quais sejam os sonhos, as conquistas desejadas, se nós plantarmos, nós vamos colher. A gente tem tanta certeza do mal, o mal, meus irmãos, dá para nós uma certeza enorme. A gente tem tanta certeza do mal, mas a gente precisa ter também a certeza do bem. A gente tem a certeza que se a gente fizer coisa errada, vai ter consequência. A gente sabe disso. A gente sabe que se nós andarmos pelos caminhos errados, vai ter consequência. A gente sabe que se a gente fizer coisas erradas, envolver com coisas erradas, vai ter consequência. A gente sabe disso. Como eu disse aqui outro dia, se nós criarmos um filho fazendo todas as vontades dele, nunca dizendo não, sempre dizendo sim a tudo que o filho quer, é claro que esse filho vai ter problema. É claro que esse filho não vai ser um filho equilibrado. A gente fala dessas coisas, a gente fala dessas certezas quanto ao aspecto negativo, mas nós precisamos não esquecer que o aspecto positivo daquilo que a palavra de Deus nos diz é tão real quanto. E que aqui seria zombar de Deus a gente querer colher uma coisa diferente. Normalmente a gente logo pensa que quando a gente planta alguma coisa ruim, quer colher coisa boa. Porque nenhum de nós quer colher coisa ruim. Mas é necessário que a gente plante as sementes certas. E a gente pode ter essa certeza. A certeza de que se a gente plantar a boa semente, ou seja, se nós cultivarmos bons relacionamentos, se nós cultivarmos na família as coisas certas, se nós cuidarmos da família, se nós cuidarmos do casamento, se nós cuidarmos dos filhos, se nós cuidarmos dos relacionamentos na família, é certo que nós seremos abençoados. Quando nós temos qualquer aspecto negativo na família, a gente logo vê e logo a gente se entristece, logo a gente se angustia, logo a gente desanima, logo a gente perde a esperança, dizendo que o casamento não tem mais jeito, os filhos não tem mais jeito, porque muita coisa errada se fez, muita semente errada foi plantada, mas nós não podemos nos esquecer de que nós temos em nossas mãos as boas sementes que podem ser plantadas. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e que se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, se nós formos conduzidos pelo Senhor, nós temos as boas sementes para plantarmos as nossas vidas, nós temos as boas sementes para plantarmos as nossas famílias, para abençoarmos nossos casamentos, nossos filhos, para abençoarmos nossos pais, para abençoarmos as nossas famílias. Temos famílias equilibradas, famílias abençoadas.
A gente não pode dar mais crédito para as coisas ruins, para as coisas malignas, mais do que as coisas boas, as coisas divinas, as coisas de Deus, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais poderoso é o Senhor que é por nós do que o diabo, do que a carne, do que qualquer outra coisa. Se nós nos dispusermos, se nós quisermos, nós temos as boas sementes para plantarmos. E é certo que se nós plantarmos a boa semente, nós haveremos de colher. Um outro dia o meu sogro disse que plantou um bico e não deu. Nasceu lá um ou outro, mas não deu. E aí ele foi e comprou um milho especial, uma semente, selecionada para plantar. Uma semente selecionada, semente especial de milho. E plantou aqueles grãos. E novamente não deu. E ele tem que foi muita chuva, a terra ficou muito assolada depois e não germinou, mesmo sendo aquela semente selecionada. Nós não corremos esse risco. Nós não corremos esse risco. A semente de Deus nas nossas vidas, as sementes que nós temos, o Espírito de Deus que habita em nós, nos dá a garantia de que se nós plantarmos, vai haver frutificação. Nós podemos, nas nossas experiências humanas, até ter desilusões, podemos até ter alguma coisa que dê errado, da nossa parte, da nossa experiência humana, mas da parte de Deus nada pode dar errado. Da parte de Deus tudo vai dar certo. Se nós formos conduzidos pelo Espírito e plantarmos as boas sementes, nós certamente seremos abençoados. Então nós precisamos parar e pensar assim, às vezes nós damos mais crédito para o erro do que para o acerto, para o mal do que para o bem. Damos mais crédito para o desânimo do que para o ânimo. Às vezes nós damos mais crédito para a infelicidade do que para a felicidade. Damos mais crédito para o erro do que para o acerto. Isso está errado. Isso não é condizente com uma vida do Espírito. Isso não é condizente com Deus a quem servimos. Não é mesmo. Não é condizente com a vida cristã. Se nós somos crentes e somos, nós precisamos crer que o Senhor é por nós e que Ele tem nos capacitado, Ele tem nos dado a boa semente. O Espírito de Deus é por nós. Se nós plantarmos no Espírito, nos diz aqui, nós colheremos vida eterna, nós colheremos as melhores e maiores bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então nós não podemos desanimar, não podemos desacreditar, mesmo que a gente tenha tido experiências negativas, mesmo que a gente tenha tido a experiência de plantar na carne e colher tragédia, como nos diz aqui. A pessoa que planta e semeia na carne e colhe corrupção, colhe coisas corruptíveis, coisas corrompidas, não são coisas íntegras, não são coisas corrompidas, são coisas que não são duráveis, não são coisas que têm valores eternos, mesmo que a gente tenha tido essa experiência. A gente não pode ficar traumatizado com as nossas experiências carnais. Não podemos. Eu tentei, eu fiz, e foi só corrupção, foi só tragédia. Não, alguma coisa está errada. Deus errou? Não. O Espírito falhou? Não. Eu plantei sementes carnais. É essa a conclusão que tem que chegar. Quando as coisas dão errado é porque nós plantamos sementes carnais.
E a gente esperava colher frutos espirituais, frutos eternos. E não colhemos, porque de Deus ninguém zomba. Mas nem por isso a gente pode desacreditar, nem por isso a gente deve desistir. A gente deve se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero plantar a boa semente. Eu quero plantar as sementes que vão frutificar na minha vida, na minha família, que vão abençoar a minha família. Eu quero plantar, quero colher os frutos que vão alimentar a minha família, que vão alimentar o meu casamento, que vão sustentar a minha família. Eu preciso, Senhor. Me mostra, me molda, me quebra, se for preciso, para que eu abandone as sementes carnais. Às vezes as sementes carnais são mais fáceis, são mais cômodas de serem plantadas, de serem usadas, mas nós precisamos nos colocar diante de Deus: Senhor, eu quero plantar a boa semente do Espírito, eu quero plantar as sementes espirituais, eu quero plantar as sementes que frutificarão na minha vida e abençoarão a minha família, Senhor. Me ensina, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, Senhor, para que eu plante estas sementes, porque eu sei, a Tua Palavra diz, a Tua Palavra nos mostra, o Senhor nos ensina, e o Senhor não é homem para que minta, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que diz. O Senhor não só é fiel, mas o Senhor é poderoso, e eu sei que se eu plantar a semente vai dar certo, o fruto virá, porque não tem nada que pode impedir a boa semente de germinar, crescer e frutificar. Não há nada que possa impedir, porque a ação do Senhor é poderosa, e não tem diabo, não tem demônio, não tem homem que pode impedir que a boa semente retorne com colheitas de bons frutos. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos colocar o nosso coração nestas verdades, nestas promessas de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, começa a se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero plantar boas sementes na minha família. Eu não quero desistir da minha família, eu não quero desistir do meu casamento, dos meus filhos. Eu não quero ficar com um olhar pessimista, eu não quero ficar só no desânimo de ter plantado e colhido coisas ruins, corruptíveis. Eu não quero ficar só no desânimo. Estou cansado, claro que cansa. Se nós plantamos sementes carnais, cansa, porque a gente não quer colher frutos corruptíveis. Então a gente precisa dizer: Senhor, eu quero plantar a boa semente do Espírito na minha vida, na minha família, em nome de Jesus, porque eu desejo ter uma família abençoada, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar é que nós devemos ter paciência. Paciência é algo associado à perseverança, que nos leva a agir sempre, a agir continuamente. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9, quando ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então eu gostaria de chamar a atenção para nós aqui, que nós precisamos ter paciência. Paciência, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansarmos de fazer o bem quer dizer que nós devemos plantar a boa semente sempre, fazer o bem, plantar a boa semente. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E aí nós precisamos entender que é paciência. Nós ceifaremos a seu tempo se não desfalecermos. Desfalecer aqui é desanimar, perder a paciência, é perder o ânimo.
quando nós, irmãos, nos encontramos necessitados de sermos abençoados, quando nós estamos cansados, desanimados por termos colhido os frutos corruptíveis, por termos semeado carnalmente, termos colhido frutos corruptíveis, a gente está desanimado, cansado, e aí nós precisamos mudar, nós precisamos virar o jogo, nós precisamos ter novas atitudes, precisamos plantar a boa semente. E nessa ação de plantarmos a boa semente, nós precisamos ter paciência, precisamos continuar plantando, não podemos ser imediatistas, não podemos ser imediatistas. Quanto maior é a necessidade que nós temos, quanto mais grave é a nossa situação, mais paciência a gente precisa ter. Não se cura um câncer no mesmo tempo que se cura uma gripe. Entendeu? São doenças com gravidades distintas, diferentes, e que requerem tempos diferentes. Para curar uma gripe é mais fácil, demora menos tempo, é menos traumático. Mas para curar um câncer demora mais, é mais sofrido, é mais dolorido, requer mais paciência, requer mais ânimo, requer mais perseverança. Abaixa um pouquinho esse microfone, por favor. Então nós precisamos entender isso. Dependendo da nossa situação, dependendo do momento que nós vivemos, da situação que a gente se encontra, a gente precisa ter paciência, a gente precisa plantar. Eu não falo muito isso, mas eu penso muito nisso. Às vezes eu vejo famílias que viveram a vida toda de um jeito, casais que viveram anos e mais anos se comportando de uma maneira errada, anos e mais anos cultivando as sementes erradas, pais que passaram muito tempo conduzindo os filhos de maneira errada, semeando de maneira errada na vida dos filhos, e de repente abrem os olhos, de repente descobrem que fizeram desse jeito, de repente descobrem que semearam a semente errada, semearam carnalmente na família, no casamento, nos filhos. E aí? E aí começa o trabalho, e aí começa a entender, e começa agora a ter o desejo de mudança. Só que muita gente acaba querendo uma mudança imediata. E eu evito falar isso para as pessoas, mas muitas vezes, a fala para as pessoas deveria ser: mas você viveu anos e mais anos assim, e agora você quer que de repente tudo mude, você quer que de repente tudo seja diferente, você quer que de repente as coisas tomem um rumo diferente. Há muito imediatismo quando nós descobrimos os problemas, e não funciona assim, as coisas não são assim. Muita gente desiste da vida, desiste da família, desiste do casamento, desiste dos filhos, porque simplesmente descobre que estava fazendo errado e agora descobre a maneira certa, só que não tem a paciência para esperar o tempo certo para a frutificação. Imagine só, casamento de longos anos que veio plantando de maneira errada e agora precisa mudar. Vai acontecer da noite para o dia? É óbvio que não. Então, há muita gente que desfalece, e a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que
que nós não devemos nos cansar, a gente deve ter paciência, perseverar, porque no tempo certo nós colheremos os frutos, se não desfalecermos. E o alerta está aqui, ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, não desfaleça, você precisa esperar, você precisa dar o tempo, você precisa plantar e esperar. Existem sementes que frutificam logo, existem sementes que são mais demoradas. Não quero entrar aqui nesses detalhes, mas você sabe muito bem. Existem frutos que dão rapidinho nasce, não é? Tem semente que você planta e que em poucos meses já deu, tem outros que demoram anos para dar os primeiros frutos. E é assim, dependendo da situação, nós temos que esperar. Entendeu? Nós temos que esperar. Existem coisas, se nós estamos plantando errado, às vezes a gente vai ter que arrancar aquilo que está errado. Vamos pensar na terra, né? Você plantou ali alguma coisa errada, aí você vai ter que arrancar aquilo dali, preparar a terra de novo para plantar outra semente. Entendeu? E aí vai tempo. E a gente quer o quê? A gente quer simplesmente instalar de dedos e que a coisa mude. E aí que eu tenho falado tantas vezes que a gente acha que Deus é mágico. Deus não é mágico, Deus é Deus, todo-poderoso, onipotente. Mas quando eu digo que Deus não é mágico, é que a gente acha que Deus simplesmente vai fazer um abracadabra e vai acontecer. E as coisas vão simplesmente mudar. E não é assim que funciona. Não é assim que acontece. E aqui está muito claro isso. Se nós não tivermos paciência, se nós não perseverarmos em fazer o bem, se nós não perseverarmos em cultivar as boas sementes, nós temos que cultivar, plantar a boa semente. Nós temos que cuidar das boas sementes, para que no tempo certo frutifique e a gente não desfaleça. Nós precisamos ter uma convicção: eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo a coisa certa e eu não vou desistir. Quer ver um exemplo? Um exemplo é disciplinar filhos. Algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras. Disciplinar o filho, disciplinar, corrigir, ou num vocabulário mais claro, dar um castigo, corrigir, dar um couro. Apesar que tem gente que não concorda mais com isso, que não faz isso, mas por vezes é necessário. E aí tem gente que fala assim: mas eu tenho dificuldade tem dificuldade, faz, aquilo dói em mim, eu não consigo. E realmente não é fácil. Não é fácil pegar o filho e disciplinar. Não é fácil pegar um filho e dar um castigo para ele. Não é fácil. É dolorido realmente. Entendeu? É dolorido. É dolorido quando você dá uma disciplina ao filho e priva ele de alguma coisa. E aí todo o restante da família está vivendo naturalmente, normalmente, em relação àquilo que o filho está privado. Não pode sair, não pode ver TV, não pode isso, não pode aquilo outro. Não pode comer chocolate, né, Celta? Celta recebeu uma disciplina assim, não pode comer chocolate. E aí todo mundo come chocolate e ele não come chocolate. E aí ele ganha uma caixa de chocolate de presente. E aí nós vamos comer a caixa de chocolate que ele deu de presente. Entendeu? Ganhou a caixa de chocolate, todo feliz, ganhei de presente. Mas e aí, você pode comer chocolate? Não, vamos de cá. Que tipo de filho vai ser esse? Que o pai lhe toma uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom. Eu tenho certeza
e a disciplina fará todo o bem possível ao fim. Mas se a gente não tem essa certeza, a gente treme as pernas, a gente fica com medo, a gente fica dizendo: meu filho vai ficar traumatizado, meu filho vai ficar com raiva de mim, meu filho não vai compreender isso. Aí vai porque tem uma razão porque isso aconteceu. Tem uma razão porque a disciplina acontece. A Bíblia diz que Deus nos disciplina, e no momento da disciplina nós não gostamos, é dolorido, é sofrido, mas depois a gente compreende, depois a gente entende, depois a gente valoriza. Por causa de quê? Por causa do fruto. Porque a disciplina é uma semente, é uma boa semente. Então, quando a gente tem convicção, a gente persevera. Eu sei o que estou fazendo, eu sei que estou semeando, eu sei que estou plantando a boa semente. E por mais que bata dúvida, por mais que a gente fique assustado, por mais que a gente fique: será que vai frutificar mesmo? Será que eu estou plantando a boa semente mesmo? A gente tem que ter a convicção: eu estou plantando a boa semente, eu estou fazendo o que é certo, eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me mandado, eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho vivido a vida que Deus quer para mim, e por isso eu não vou desistir, por isso eu vou perseverar, por isso eu vou continuar, por isso eu vou fazer aquilo que é certo, por isso eu não vou desfalecer, não vou desanimar. Então nós precisamos ter paciência. Às vezes a gente perde de ser abençoado, às vezes a gente desiste facilmente, a gente desiste no meio do caminho, às vezes estamos próximos de colhermos os frutos e a gente desiste. A gente desiste porque a gente é precipitado, que a gente não tem paciência, entendeu? Você já teve a experiência assim de arrancar um fruto no pé e ele não está bom, está verde, está no ponto, e aí você joga fora porque você foi precipitado em colher o fruto que não estava pronto, que não estava preparado. Eu era menino, criava lá as galinhas e gostava de colocar elas para chocar, e eu era muito ansioso, eu ficava contando os dias. Então a galinha deita para chocar e com 3 semanas os pintinhos nascem. 20 dias, 21 dias, os pintinhos nascem. Então dava 20 dias, 21, eu estava lá cutucando debaixo das galinhas, levantando a galinha para ver se tinha algum ovo picado, se tinha algum ovo trincado, para ver se já estava nascendo. E eu ficava ali o tempo inteiro, de manhã, de tarde, só meio de noite, para não que estava escuro, mas passava o dia todo cutucando as galinhas para ver se estava picando. E quando estava ali, quando eu chegava, já tinha um pintinho que bicou o ovo e estava já piando ali, eu ficava feliz, e eu ficava animado. E aí eu ficava: e agora? Quantos vão nascer? Nasceu um, está bicando. E aqui vai nascendo, nasce um, aí mais tarde já outro sai, e às vezes até de um dia para o outro. E aí às vezes quantas vezes eu já perdi o pintinho porque eu queria que ele nascesse logo e começava a querer ajudar e quebrar a casquinha dele ali. E se você entende um pouquinho, aquele momento ali em que o pintinho bica a casca do ovo e ele está ali piu, e respirando já ali fora da casca, ele ainda está no processo de sair da casca, ele ainda está ali ligado à casca do ovo. E se a gente é precipitado ali, e a gente pode matar o pintinho querendo ajudar, querendo arrancá-lo da casca. E eu já fiz isso e já vi alguns morrerem por conta disso. Então, se a gente é precipitado, se a gente não tem paciência,
E no meu caso eu era menino, se eu esperasse ali talvez de tarde para de noite, já resolvia o caso do pintinho. Se eu esperasse o outro dia, ele já nasceria bonzinho, mas eu queria quebrar, queria ver logo, ver o bichinho logo fora da casca. E isso era um problema. Por conta de quê? Da impaciência. Por conta de não querer esperar o tempo certo para o resultado devido, o resultado desejado. Nós precisamos ter paciência. Acredite na sua família. Acredite que Deus é poderoso para te abençoar e abençoar a sua família. Acredite que se você plantar sementes certas, os frutos virão. Acredite que se você tiver paciência, perseverança, não desfalecer, não desanimar, no momento certo os frutos virão. Os frutos virão. Às vezes você perde, como eu perdia lá alguns pintinhos, por ser precipitado, por não ter paciência. Tenhamos paciência. Por fim, meus irmãos, eu quero colocar aqui no versículo 10, nos diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer o bem é uma questão de oportunidade. Enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem. Depois eu quero falar algo mais sobre isso aqui, em outra mensagem, ainda nessa questão da oportunidade. Mas eu quero colocar aqui mesmo, que façamos o bem a todos, ou seja, nós devemos plantar a boa semente em todas as oportunidades, para todas as pessoas. Mas há uma escala de prioridade. Há uma prioridade aqui. Paulo está falando aqui à igreja e ele diz principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Ou seja, Paulo está falando aqui, a palavra de Paulo ela não é endereçada diretamente para a família, como nós estamos falando aqui, a essa família nuclear, essa família, marido, mulher, filhos, pais e filhos. A palavra de Paulo não é específica para essa família, mas Paulo está falando para a igreja, está falando que nós devemos plantar a boa semente e abençoar a todas as pessoas que nós tivermos oportunidade, principalmente os irmãos na fé, principalmente a igreja, principalmente aquele que está próximo de você. Paulo está nos dizendo aqui que semear e abençoar é alguma coisa verdadeira quando nós entendemos que parte do menor para o maior, que parte do mais próximo para o mais distante, e que se não for assim, não tem sentido. Se não for assim, não é coerente com a ação de fazer o bem. A ação de fazer o bem, ela só é coerente se ela parte do próximo para o distante. Parte do achegado, do conhecido, para o distante e o desconhecido. Como eu posso acreditar que você faz o bem a uma pessoa desconhecida e não é capaz de fazer para uma pessoa conhecida? É coerente? Dá para acreditar? Dá para acreditar numa pessoa que diz que ama uma pessoa distante, mas não ama uma pessoa próxima? Não dá, é incoerente. Não dá para acreditar. Por isso a própria palavra de Deus nos diz que se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós estamos mentindo, porque o nosso irmão a gente vê. Nós temos um contato aqui mais próximo. Não é que Deus esteja distante, mas nós temos aqui a comunhão no corpo com irmãos, que se nós dissermos que não amamos, nós não amamos a Deus. Porque se amamos a Deus, nós também amaremos o próximo, amaremos os nossos irmãos. Então fazer o bem, semear o bem, é uma questão que só tem coerência quando nós partimos do mais próximo para o mais distante, do centro para fora.
Então, por isso Paulo diz assim, principalmente os da família da fé, faça o bem em toda oportunidade. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Fazer o bem aqui é plantar a boa semente. Plante a boa semente, abençoe todas as pessoas que você puder abençoar. Entendeu? Nós devemos fazer isso. Então, mas não será coerente se você não fizer isso na sua própria família, sua própria igreja. Não será coerente. Você não estará de fato plantando uma boa semente. Você só pode ter certeza e convicção que está plantando uma boa semente se você fizer primeiramente as pessoas mais próximas. E as pessoas mais próximas é a sua família, a minha família, a nossa igreja, a nossa cidade e por aí vai. Entendeu? É por isso, irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses, é por isso que eu tenho aquela coisa de defender muito o que é nosso. Eu nunca ouço de bom grado pessoas que desprezam o que é nosso. Eu não acredito muito nas pessoas que desprezam o que é nosso. Eu às vezes ouço, pessoas que valorizam o que é distante, o que é do outro. É por isso que eu gosto de pessoas que valorizam, a pessoa que não valoriza o que é seu, a pessoa que não valoriza a sua cidade, o seu estado, a pessoa que não valoriza o seu país. Eu fico assim, são pessoas que não compreendem, são pessoas que não entendem esse princípio. As pessoas que vão, bom é lá nos Estados Unidos, bom é Europa, bom é isso, bom é Brasil, gente. Bom é Brasil, Deus me fez brasileiro, Deus me fez nascer no Brasil, bom é Brasil. Ah, mas Estados Unidos é diferente, diferente é assim mesmo. Pode ser diferente, é claro. Ah, lá tem muita coisa diferente, é claro que tem mesmo, muita coisa diferente, entendeu? Tem muita coisa diferente mesmo. Mas bom é Brasil, bom é o lugar que eu moro, bom é o lugar que eu estou, boa é a minha igreja, boa é a minha igreja, a melhor igreja que tem é a minha, porque é aqui que eu estou. Ah, mas a outra lá tem isso, é diferente, pode ter mais e ter tudo, mas boa é a nossa. Entendeu? É por isso que eu não ouço de bom grado pessoas que ficam fazendo comparações, depreciando o que é seu, depreciando o que tem. Está entendendo? É gente que tem um carro e fala assim, ah, meu sonho é ter aquele carro. Você pode sonhar, mas seja feliz com o carro que você tem. Entendeu? Seja feliz com o que você tem, porque se você não aprende a valorizar o que você tem, está próximo, você jamais vai valorizar outra coisa. É uma ilusão as pessoas ficarem falando, ah, bom é isso, o de lá que é bom, é do outro país, é do outro estado. Eu não estou aqui dizendo que nós somos melhores do que os outros, não é isso não. Eu não estou dizendo aqui que baiano é melhor do que mineiro, do que capixaba, não é isso não. Nós não somos melhores, mas não somos piores. Agora nós moramos na Bahia, eu sou baiano, eu sou brasileiro. Eu tenho que amar o meu país, eu tenho que amar o meu estado, eu tenho que amar a minha cidade, eu tenho que amar a minha igreja, eu tenho que amar a minha família. Se eu não amo o país que eu nasci, eu vou ficar valorizando outro país que eu nunca fui, que eu não conheço. A não ser que eu queira mudar para outro país, aí eu vou para lá logo. Aí eu falo, o bom é o outro, então eu vou para o outro. Ah, o bom é outro estado, então eu vou mudar para o outro estado. Vou para lá, vou deixar isso aqui. Mas se eu moro aqui, eu preciso valorizar o meu estado, preciso valorizar a minha cidade, preciso valorizar a minha família. Ah, pastor, mas é diferente. Sim. Você sabe quantas mulheres são diferentes da minha? Você sabe quantas mulheres são diferentes da minha? Todas! Todas as mulheres são diferentes da minha, porque a minha mulher é única. Todas são diferentes. E eu devo amar qual? Eu devo amar a minha mulher. Pois foi com ela que eu me casei. Ah, tem mulheres mais bonitas do que a minha? Tem muitas. Tem muitas mulheres mais bonitas do que a minha.
Mulheres mais altas, mulheres mais baixas, mulheres com mais peso, mulheres com menos peso, mulheres com mais idade, mulheres com menos idade. Aí você vai fazer comparação? Tem inúmeras comparações. Mas eu me casei com aquela mulher que está ali, acabou. É ela que eu amo, ela que é minha esposa. É para ela que eu olho e pronto, acabou. E se eu não quiser isso, eu tenho um casamento, se eu não quiser isso? Ah, pastor, mas tem muita mulher mais bonita que a sua, não importa. Se eu não amo a minha esposa, eu vou valorizar quem? Se eu não amo a minha família, você vai acreditar que eu amo mais alguém? Então é isso que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos. Plantar a boa semente, fazer o bem, é uma questão de a gente fazer próximo da gente. Senão não haverá coerência se nós queremos fazer distante da gente. Não é coerente você dizer que vai abençoar outros se você não abençoa a sua própria família. Não é coerente você dizer que vai abençoar outras pessoas se você não abençoa a sua igreja. Entendeu? É por isso que eu falo assim, tem gente que dá oferta para não sei quem lá na televisão, manda dinheiro para não sei quem, e a igreja que ele congrega não oferta. Tem coerência isso? Aí você pensa, Deus está abençoando a pessoa dessa? Essa pessoa está plantando a boa semente? Claro que não. Isso é uma hipocrisia. Isto é uma hipocrisia. Eu achar que estou bem lá com o outro distante, que eu estou fazendo bem para os de fora, mas não estou fazendo para os de dentro. Você já viu uma pessoa que ele ajuda todo mundo, mas não faz nada para a família? Já viu gente assim? É uma família abençoada? É uma família equilibrada? Já viu aquele camarada que ele faz tudo para os outros, mas não faz dentro da própria casa? Ele conserta o telhado do vizinho, mas a casa dele está com goteira. Ele ajuda outra pessoa, outro parente, mas não faz na própria casa. Você acredita numa pessoa dessa? Você acredita que uma família dessa é abençoada? Não dá. Não dá. É o crente que está pela internet e ele ouve todos os pastores e segue todos os pastores, mas ele está numa igreja e ele não ouve o seu próprio pastor. Você acredita no crente assim? Eu não estou dizendo que é proibido ouvir ninguém, não. Tem muita coisa boa, muita coisa importante que a gente ouve, e eu ouço também. Estou falando contra ouvir ninguém, não. Com a internet a gente tem acesso, né, a tanta coisa boa, tem muita coisa ruim também. Mas é o mesmo princípio, você ouve lá, mas não ouve aqui. É aquele negócio que eu já falei tantas vezes aqui. As pessoas que ouvem o culto na internet, agora com a pandemia tem muito culto na internet, né? O melhor culto é o que você pode estar. O melhor culto é o que você pode estar. Não é o que está lá, não sei aonde, não. É o que você pode estar. Você está aqui com um irmão, está com a família. Não é que você pode ouvir outro culto, irmãos. Mas se a gente não valoriza o que é nosso, não é coerente você valorizar o que é do outro. Então a gente tem que valorizar e amar o que é nosso, e aí sim valorizar e amar o que vem depois, o que está mais adiante, e assim vai. Ô pastor, sem contar que acaba sendo uma forma de dar testemunho também. Hoje, eu tomei a liberdade de contar o testemunho de Rúbia, que eu não conhecia. Ontem ela compartilhou um pouco comigo e com o Raul, o testemunho de vida dela para mim. Aí eu já estava conversando com uma amiga e um outro amigo, e ele estava falando que ele não acredita na instituição da igreja, ele não acredita, e a minha amiga ela não
isso é muito comum a gente encontrar essas situações a partir do momento que a gente tem uma vida correta, uma vida temente a Deus, uma vida coerente. As pessoas haverão de perceber essa coerência, porque o mundo hoje está ligado, o mundo hoje percebe tudo. Não adianta a gente querer achar que vai viver de qualquer jeito e vai enganar todo mundo. Não vai. O nosso testemunho, ele certamente haverá de se mostrar, e não é só uma questão de mostrar, o resultado ele é evidente. O resultado ele é evidente, como nós estamos falando aqui. Se a gente realmente se a gente fizer o bem, plantar a boa semente de maneira coerente, os resultados virão. Você nunca vai acreditar em alguém que diz que caminhou 10 quilômetros se ele não é capaz agora de caminhar 100 metros, não é? Alguém diz assim: aí eu peguei 100 quilos, mas pega 10 aí para mim ver. Não, 10 eu não pego não, só pego 100. Será que pega 100 mesmo? Não quer pegar 10. Não dá prova que pega 10 quilos, ele disse que pegou 100. Você acredita? Então isso é incoerente. Então nós devemos fazer o bem, principalmente aqueles que estão próximos. Aí eu quero Paulo coloca aqui a igreja, a família na fé. E eu quero estender aqui a nossa família, aos de casa. Se a gente não faz bem aos de casa, não pense em outro. Não é que a gente deve fazer só para os de casa, que deve fazer principalmente para os de casa, aqueles que estão próximos, e caminhando, fazendo a todos. Paulo diz fazer o bem a todos, principalmente aos da família na fé, ou seja, aqueles que estão próximos, aqueles que estão no seu dia a dia. Se você não fizer o bem a esses, você não será coerente fazendo o bem a tantos outros. Então nós devemos cuidar dos nossos familiares, nós devemos cuidar da nossa família. Eu sempre tenho falado nos estudos que a gente já fez sobre família, eu tenho dito que uma família ela precisa ser autossuficiente. Autossuficiente aqui não é no sentido de soberba, não. Uma família precisa ser autossuficiente, ou seja, ela precisa ser bem resolvida. Ela não pode depender de outras coisas ou de coisas externas a ela para se completar. Uma família precisa ser completa. Ou seja, marido e mulher se amam, se respeitam, pais e filhos tendo um bom relacionamento, e ver isso com integralidade, ou seja, minha família é integral. E aí eu sempre uso alguns exemplos, né? Tem família que não consegue, por exemplo, se divertir sozinha, porque ela não é completa, precisa ter alguém mais, precisa ter mais gente, precisa ter outras famílias. E eu não estou dizendo aqui que não pode ter outras pessoas, não pode ter outras famílias. É bom quando a gente reúne outras pessoas, né? A gente reúne outras famílias. Nesse tempo de pandemia isso tem sido muito limitado, né? Tem sido muito escasso essas reuniões de amigos, famílias, se bem que de hora ou outra a gente vê notícias de que algumas pessoas estão fazendo isso aí de maneira até indevida. Mas é muito bom quando a gente tem a companhia de outras pessoas, amigos, outras famílias se unem, se reúnem, né, para almoçar, para festejar, para fazer um churrasco, para bater papo, enfim. Mas uma família precisa ter a capacidade de fazer isso sozinha. Precisa ter a capacidade de fazer isso sozinha. Eu costumo dizer que se uma família não consegue fazer um churrasco só ela, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Se uma família não consegue fazer um churrasco só ela, ainda que seja marido e mulher, fazer um churrasco só para nós dois, vamos fazer um churrasco aqui, e faz um churrasco e come como se estivesse numa festa. Só marido e mulher, os pais ali com os filhos. Vamos fazer um churrasco para a gente.
vamos. Ou que não seja churrasco, vamos fazer aqui isso, aquilo, outro, vamos fazer outra coisa, vamos viajar juntos, vamos passar férias juntos, vamos assistir um filme juntos, vamos assistir alguma coisa junto aqui, um lazer, só nós, sem depender de mais ninguém. Uma família precisa ter essa condição, ela precisa ter a condição de se autossatisfazer, se autocompletar, encontrar toda a razão de ser nela mesma. Eu não estou aqui excluindo o Senhor, Deus, e não estou aqui excluindo os outros, mas a partir dela, estendendo para os outros. Então, uma família precisa ser assim. Então, quando alguém fica sempre dependendo de outras pessoas, é porque essa família não tem condição de ser completa nela mesma. Sempre precisa ter mais alguém, sempre precisa ter mais gente, sempre precisa ter outro lugar, sempre precisa. A família não consegue fazer uma refeição em casa e se alegrar ali numa mesa todos juntos. Só a família de casa mesmo. Não tem que ir num restaurante, porque é um lugar diferente. Não tem que ir em restaurante. Não precisa ser no restaurante. Nada de errado ir no restaurante. Ir num restaurante, num lugar bonito, num lugar aconchegante, é bom. Mas a família tem que ter a capacidade de sentar em volta da sua mesa em casa e fazer uma refeição, seja lá qual for ela. Entendeu? Seja lá qual for. De comer uma farofa junto, todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, todo mundo se satisfazendo. A família tem que ter essa capacidade. Não é de fazer uma comida chique, não. Não é de fazer uma comida chique, não. Eu me lembro de que nosso amigo Cleison, que já se foi, ele costumava frequentar a nossa casa algumas vezes, que a gente se lembra muito bem. Um certo dia ele estava na nossa casa e nós fomos comer. E a comida era pirão d'água com carne de sol. E aí nós sentamos e comemos, ele estava conosco, nossa família, e ele presente. Nós comemos. Não tinha sido a primeira vez que ele comera com a gente. E ele, naquele dia, ele virou e falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho muito curioso uma coisa que vocês fazem. Eu já estive com vocês várias vezes comendo comidas diferentes, algumas comidas mais requintadas, outras não. E nós estamos aqui comendo hoje pirão d'água com carne de sol. E eu queria dizer que eu percebi e admiro que vocês comem qualquer comida do mesmo jeito. Qualquer comida do mesmo jeito. Vocês comem pirão d'água com carne de sol, como vocês comem qualquer outra coisa aqui, como já comemos aqui, um churrasco, assados, panquecas e outras coisas mais, e a gente percebe isso. E a gente ficou assim, não é que a gente ficou sem entender, a gente não percebia aquilo, para a gente era muito natural, e a gente falou: mas isso é natural, normal? Não. Aí ele: não, me parece que não é o normal para todo mundo. Todas as vezes que eu estive aqui, parece que é sempre a mesma alegria, todo mundo, vocês juntos, não importa qual seja a comida. E aquilo foi assim um retorno para a gente, uma referência, um olhar de fora sobre nós, que nos motivou, que nos sinalizou, que a gente percebeu que a gente realmente estava cultivando isso, e realmente é o que nós fazemos. E a gente faz isso em casa, e a gente tem o prazer de ser assim. Não importa o que seja, não importa qual seja a comida. Algumas pessoas às vezes falam disso, né? Um tempo atrás, uma esposa se queixava que o marido não podia levá-la para sair, que não chamava para sair, que não chamava para ir em algum lugar legal e tal.
E aí o marido falou, mas nem sempre a gente tem condição, nem sempre a gente pode. E essa esposa falou assim, mas eu não estou falando de... Não importa se a gente não pode ir num restaurante, numa pizzaria, a gente pode comer um cachorro quente, a gente pode tomar um sorvete, a gente pode comer um picolé, mas que a gente faça, que a gente saia, que a gente tenha um momento, que a gente tenha isso na vida da gente. Então, às vezes a gente acha que não pode fazer algumas coisas, mas na verdade a gente pode, porque o que vai contar mais mesmo não são as coisas, não é a comida, não é o restaurante, não é a pizza ou o sanduíche, ou o restaurante chique, ou o restaurante simples, se é um cachorro quente ou se é um sanduíche gourmet, não é isso que vai, ao final das contas, ter relevância. Ao final das contas, o que tem relevância é a atitude, é a iniciativa, é a família, é o cuidado, é o carinho, é esse aconchego da família, entendeu? É muito melhor, a Bíblia nos diz isso, é muito melhor você ter um pouco ali com alegria do que você ter a fartura sem essa alegria. É muito melhor você comer uma farofa com alegria lá na sua casa, na sua família, marido, mulher, filhos, do que um banquete tendo discórdia, tendo desentendimento, tendo infelicidade, rancor no coração. Então, priorizemos a nossa família. Amém? Vamos cantar o cântico, fica de pé no seu lugar. Rúbia, nós vamos cantar o cântico. Enquanto cantamos, se você trouxe a contribuição, entregue com graça, amor, honra e gratidão ao Senhor. Em seguida nós vamos orar, agradecidos ao Senhor e pedindo a Ele bênçãos sobre a nossa família, pedindo a Ele que agracie as nossas famílias, em nome de Jesus. Em seguida nós vamos orar, e você vai pedir a Deus, Deus, me ensina a plantar as boas sementes, me ensina a cultivar as boas sementes. Se você tem tipo desânimo, você vai, Senhor, me ajuda a dar a volta por cima, me ajuda a encontrar o bom ânimo, para que eu cultive a boa semente, tenha paciência para esperar os bons frutos na minha família. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme
ao Senhor nesse momento, irmãos. Pai querido, nós te damos graças que o Senhor é por nós e tem nos ensinado a viver servindo ao Senhor, amando ao Senhor, servindo e amando ao próximo. Obrigado pelas nossas famílias. Que o Senhor nos agracie, nos ensine a viver a vida em família de modo abençoado. Ajuda-nos a plantar as boas sementes, a plantarmos o Espírito, para colhermos vida eterna, para colhermos bênçãos do Senhor. Abençoa cada família aqui, Senhor, nesta noite. Cada um, ó Deus, que tem plantado a boa semente, para que tenha paciência, perseverança, que não desfaleça nem desanime, aguardando os bons frutos do Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm plantado, ó Deus, sementes carnais, têm colhido frutos corrompidos, ensina cada um, ó Deus, a abandonar as sementes carnais e começar a plantar as sementes espirituais, as sementes do teu Espírito, as sementes de bênçãos, em nome de Jesus. E cada um tenha o desejo e a iniciativa de abençoar a própria família, nunca desistindo, nunca desanimando, Senhor. Ó Deus, e que cada um seja coerente, amando e abençoando a própria família, estendendo a todos os demais, conforme a oportunidade que cada um tem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este irmão, esta irmã, Senhor, que tem se encontrado desanimado, tem pensado em desistir, que tem dado mais crédito, ó Deus, ao mal do que ao bem, que tem dado mais crédito ao erro do que ao acerto. Ajuda essa pessoa, Senhor, a crer que as promessas do Senhor são fiéis, porque o Senhor é fiel. E se nós plantarmos as boas sementes, certamente haveremos, Senhor, de colher os bons frutos, haveremos de ser abençoados. Transforma o entendimento, ó Deus, de cada um aqui, no sentido, ó Deus, de lutar pela família, de abençoar a família, de plantar as boas sementes, e, ó Deus, de amar a família, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer, mas abençoamos uns aos outros, abençoamos as nossas famílias, em nome de Jesus, e que os frutos eternos sejam presentes nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Muito obrigado. Obrigado nesta noite por estarmos aqui. Obrigado por cada um que tem contribuído financeiramente na igreja, que tem, ó Deus, contribuído com o bem-estar da tua obra. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, dando força e saúde para que cada um conquiste tudo aquilo, ó Deus, que for necessário na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado por podermos falar com o Senhor. Obrigado por podermos ouvir a tua palavra. Obrigado por podermos cantar louvores ao teu nome. Obrigado pela comunhão. Obrigado por rever os irmãos. Como é fortalecedor, Senhor, rever os irmãos. Sabemos que não estamos sozinhos, que estamos na caminhada, juntos, perseverando, e que, ó Deus, há tantos outros juntamente conosco, caminhando, perseverando, adorando, servindo ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. No nome de Jesus oramos, agradecidos ao Senhor, certos da tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.